Acho que se apagar aquela fica bem legal. Isso. Bom, boa noite a todos. É com grata satisfação que eu me vejo nessa loja, depois de tantos anos, foi onde eu comecei a minha iniciação espiritual. Naquela época eu tinha 14 anos de idade e as palestras, os ensinamentos, os grupos de estudo eram na loja Rajas, lá em Itapecerica da Serra. A gente tinha que tomar um ônibus até Pinheiros, um ônibus até ir para Itapecerica, era uma viagem que a gente fazia e era nos sábados. E eu me sinto muito honrado de ter sido convidado por uma casa que me deu tantos subsídios, não só em termos de conhecimento, como em termos de base moral e espiritual. Eu sinto que a teosofia foi o meu grande embasamento, junto com o kardecismo, que sem essa base eu jamais teria alçado voo pelos caminhos que eu percorri, que foram muitos, diversos. Então, até uma certa parte da minha vida eu dizia que eu era um buscador. Eu cansei dessa palavra, então agora acho que eu sou um achador. Não quero mais ser um buscador. Eu quero encontrar as coisas e compartilhar essas coisas, como eu venho fazendo já há algum tempo. O tema de hoje é um tema muito interessante. Eu faço uma abordagem nos 3 níveis, né? No nível psicológico, emocional e espiritual. Então a gente botou essa fotinho primeiro desse bebê chorando, né? Que é o significado da nossa essência divina, que sempre perdoa, cuja essência é amor, e quando a gente nasce, a gente é essa essência. A gente não está ainda formatado no nosso ego, não tem personalidade, a nossa sombra ainda não se coloca, né? A gente ainda não está conspurcado pela socialização primária, no sentido de adquirir valores e coisas que às vezes ferem a nossa essência. A gente vem purinho, com um projeto de vida, um propósito de vida, né? Lá dos mundos superiores, das paragens celestes, e muitas vezes esse propósito, quando a gente encarna, começa a ser esquecido, começa a ser completamente contaminado pelo meio que a gente está, que é a nossa prova, que é conseguir superar tudo isso, estar firme nesse propósito, o que é difícil, né? Para qualquer ser encarnante. Então, perdão e auto-perdão. O que é perdão? Perdão é a ação de perdoar, até aí não disse nada. Mas o dicionário, perdoar quer dizer desculpar. Né, é tirar. E para, vem do latim per, né, que é doar. Mas doar o quê? O que a gente tem que doar quando a gente vai perdoar? A gente doa a nossa compreensão mais elevada, ou seja, a compreensão mais espiritual da situação. A compreensão espiritual e a compreensão psicológica que a gente possui daquele indivíduo e daquela situação. Então, normalmente o ego não perdoa, porque o ego não tem essa capacidade de compreender. O ego se envaidece, o ego quando perdoa, ele se coloca numa posição de superioridade. Não, eu te perdoei. Como se, olha, eu sou superior a você, eu sou capaz de te perdoar, não foi nada. Isso é pura vaidade, isso é orgulho, isso não é perdão. Perdão é você saber se colocar no lugar do outro e saber olhar sob a perspectiva do Criador e não sobre a sua perspectiva egóica. Porque o Criador não julga. O Criador, ele é a essência amorosa do universo. Ele que faz com que todas as moléculas e átomos permaneçam como estão, consubstanciando o universo. Então, o Criador, ele não perdoa, o Criador ama, incondicionalmente. E uma vez um mestre meu falou assim para mim, que perdoar é uma grande... Eu vou adiantar muito a palestra, mas vocês vão entender no final dela o que eu estou dizendo agora. Que perdoar é uma coisa, é um ato, que na verdade não deveria existir. Por quê? Porque toda pessoa que se coloca na sua frente e que aparentemente te faz um mal, ela é um espelho. Ela é um espelho de algo que você não trabalhou. Porque nenhuma folha cai do céu sem que o Criador disso saiba, sem que a lei disso saiba. Então, se você atraiu aquela situação para você, é claro que de maneira inconsciente, ninguém atrai uma situação conscientemente, nós não temos esse poder
de atrair, a menos que você realmente se trabalhe, limpe as suas crenças, né? E como diz a lei da atração, você consiga, limpando todas as suas crenças negativas, projetar e ser um co-criador com Deus. Aí sim, você é totalmente responsável, conscientemente, pela sua realidade. Mas não se iludam, não antes de você tirar suas crenças negativas. Então tem gente que lê o livro como é que chama? Acabei de falar a lei da atração e acha que está tudo resolvido, sem trabalhar sua própria sombra, sem trabalhar suas próprias crenças negativas. Não funciona. Porque senão o universo seria injusto, não é? Como é que você pode produzir algo limpo se você está sujo por dentro? Não é possível, não se coloca vinho novo em odre velho. Todo mundo sabe disso, é uma lei, não é? Então, quando esse meu mestre falou assim para mim, que o perdão, na verdade, deveria não existir, porque todas as pessoas são nossos mestres. A gente deveria agradecer aquela pessoa, porque ela está te mostrando algo que você não quer ver. Mesmo que a pessoa te acuse de uma coisa insólita, de uma coisa a qual você acha injusto, e que de fato pode não ser procedente, a questão é, por que essa pessoa está fazendo isso? Por que eu atraí isso para a minha vida? O que eu tenho que aprender com isso? Qual é o ensinamento que está por trás disso? Sempre tem um ensinamento. Nada acontece por acaso. Tudo é um jogo de atração e repulsão, não é? Então, dando prosseguimento. Se você não compreende a situação, o ego, ele não vai conseguir perdoar. Mas se você compreende, é o primeiro passo para o ego se abrir para a essência amorosa da sua divindade e conseguir instalar o que a gente está chamando de perdão. Quando a gente ignora os aspectos concernentes à natureza humana e espiritual, mais difícil é a gente conseguir perdoar. O que significa isso? Quanto menos conhecimento você tem, mais difícil você consegue perdoar. Mas a maioria de pessoas que são muito simples, que não têm conhecimento e perdoam facilmente. Como é isso? Porque essas pessoas, nessa pureza dessa simplicidade, elas têm um contato com a essência. Então existem duas vias de acesso. Uma, que é você acessar pela pureza do seu coração, os puros, como Jesus chamava, essas são, naturalmente, elas conseguem acessar a energia do amor, porque elas já estão lá. E outras vão por um caminho mais indireto. Vocês lembram do caduceu de Hermes, que tem o caminho que faz assim e o caminho por dentro do caduceu. O caminho por dentro é o caminho direto para Deus. O caminho que faz assim é o caminho das sefiras da Cabala. Vocês conhecem isso, né? Da árvore sefirótica. Então, esse é o caminho do conhecimento. É o caminho que muitos trilham hoje, porque é o caminho que está aberto. Ambos estão abertos nesse momento, porque a frequência da Terra mudou. Então está tudo mais fácil, todo conhecimento está acessível para nós. Claro que o discernimento e o coração têm que filtrar, porque tem muito lixo também, misturado. Né? As forças do mal também usam a internet. Também postam conhecimentos errôneos para que a gente se engane e se auto-engane no caminho. Muito bem. Quando a gente compreende as leis espirituais, a gente pode redimensionar as nossas crenças. Porque não se enganem, tudo é crença. Aquilo que você acredita é o que você manifesta na sua realidade, consciente ou inconscientemente. Então isso também, as crenças vão dimensionar os nossos valores, a nossa ética, a nossa postura frente à nossa vida. Para que o nosso coração possa expressar esse amor, que é a nossa verdadeira natureza, é preciso, então, que a gente escolha um caminho espiritual. Qual seja ele. Ele pode ser um caminho de meditação, ele pode ser um caminho de autoconhecimento, ele pode ser um caminho de silêncio interno. Existem muitos caminhos hoje para acessar a sua essência. Existe um livro incrível chamado A Fonte Interior, é um livro lançado em 1990 no Brasil. E esse livro, para mim, é um compêndio que ele ensina várias técnicas de meditação. E de uma maneira muito didática, sabe? Então, para quem quiser, está aí a dica. Quando Jesus disse, buscai a verdade vos libertará, libertará do quê? Do cárcere da ignorância. Porque é a ignorância que nos prende, é a ignorância que cria o karma. O que é o karma, senão um padrão de repetição dessas crenças? E que faz com que a gente atraia o mesmo tipo de situação, atraia o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de parceiro,
Às vezes você muda de emprego, mas o chefe tem o mesmo comportamento. Você troca de esposa e a esposa acaba apresentando o mesmo tipo de comportamento. Então quem tem que mudar? É a situação ou é você que está atraindo aquela mesma situação? Eu achei essa imagem muito bonita, porque ela diz que aquele que é incapaz de perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo terá que passar, pois todos precisam de perdão. Essa é uma imagem que fala por si só. E uma vez eu ouvi uma coisa que eu considerei assim um disparate. A pessoa falou assim, auto-perdão é uma bobagem. Eu falei, como assim? Auto-perdão é a coisa mais importante que pode haver. Porque se você não se perdoa, isso é um orgulho. O ego acha que você deveria ter feito melhor. Mas você deveria porque não fez. Se você não fez, é porque a sua consciência naquele momento não estava evoluída o suficiente para você fazer de outra maneira. Então larga de ser vaidoso e assume que você naquele momento não ignorava as leis, não tinha conhecimento de você mesmo, não era capaz, não foi suficiente. A gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente às vezes não consegue naquele momento. E esse é o primeiro passo para você conseguir perdoar o outro. Porque se eu não posso perdoar a mim mesmo, como é que eu vou perdoar o outro? Desculpar, então, é você tirar a culpa, é redimir a culpa. Não da responsabilidade. A gente sempre é responsável por tudo aquilo que a gente faz, né? A gente é responsável pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações. E quando a gente só consegue assumir o próprio poder pessoal quando a gente se responsabiliza inteiramente por tudo que é a nossa vida manifestada. Não é possível. Enquanto você culpar o outro, não, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, meu avô, periquito, papagaio, porque meu emprego, porque meu chefe, você não tem poder pessoal. Você não está construindo a sua vida. Você não está resgatando para você. E você está doando suas moléculas e átomos, sabe Deus para quem? E aí depois tem que buscar isso, né? Fazer terapia para recuperar suas moléculas, seus átomos que você perdeu lá na vida passada na França, para o guru X que você assumiu como sendo seu guru, né? Quando você fez uma iniciação, sabe Deus para quê? E as suas moléculas foram juntos. E com isso foi seu poder pessoal também. A gente não está mais na era de gurus. A gente não está mais na era de religiões. E por isso que a sociedade teosófica estava à frente do seu tempo. Porque a sociedade teosófica não é uma religião, é uma filosofia, é um estudo. E ela não é, como se diz, tem um nome para isso, sectária. Senão não estaria aqui. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu trouxe um grande lama tibetano, da qual eu fui diretor durante muito tempo dessa sociedade, que é o Lama Tenzin Yangyal Rinpoche. E ele é um expoente do budismo Bon, que é o budismo mais antigo do mundo. E eu tive o privilégio de trazê-lo aqui para dar uma palestra. Então a gente vê que realmente a sociedade teosófica nunca foi sectária, né? E só por isso eu estou aqui. Quando eu me culpo, eu vou reincidir no erro necessariamente. Por quê? Isso é muito importante que a gente entenda. Eu vou gerar uma autopunição em mim de maneira inconsciente ou consciente. E isso me leva à descrença de mim mesmo. Porque na medida que eu estou me punindo, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não sou bom o suficiente. Que eu não acredito no meu potencial divino. Que eu não me reconheço como um filho da luz, um filho das estrelas. E isso gera em mim o quê? Uma incapacidade de eu seguir em direção à mudança e à minha própria evolução consciencial. Vocês conseguem entender isso? É claro isso? Sim? Isso é sim, isso é não. Ok. Então a autopunição, ela vai gerar um círculo vicioso. Que vai gerar o que esse círculo vicioso? O autoflagelo. E isso a gente conhece, olha, isso é ancestral no nosso DNA. Porque isso foi passado para nós por gerações e gerações. Infelizmente, o cristianismo primitivo se perdeu. E o que veio, quando as forças do mal entraram dentro do cristianismo primitivo, essas forças colocaram na humanidade 2 mecanismos para mantê-la na subserviência e na ignorância. O que foi isso? Medo e culpa. Porque são os 2 opostos do amor.
Quando você tem medo e quando você tem culpa, você não acessa a sua essência. Então, se você coloca a culpa, minha máxima culpa, não é assim que a gente fazia dentro da... Então, nós estamos gerando um círculo de autoflagelo. Só que isso é atávico em nós. Isso é histórico, isso é uma crença histórica, isso é uma crença de alma, isso é uma crença primária para aqueles que foram criados dentro da religião católica ortodoxa romana, como eu fui. A religião católica ortodoxa tem muitas coisas boas, mas infelizmente tem isso também de ruim. Então vamos louvar aquilo que é bom, mas também vamos dizer o que não foi bom. E culpa não é bom, né? E também nós temos o nível de crença da alma e o nível de crença genético. Todos esses níveis de crença atuam em nós simultaneamente. E o genético você não tem consciência, o histórico até certo ponto, o da alma você quase não tem consciência, você só acessa via sentimento, e o primário você tem porque é o que você lembra, mas tem ainda a fase intrauterina que você não lembra, né? Então, arrependimento, olha que interessante essa palavra. O arrependimento é pender de volta. Pender para onde? Né? É um comprometimento com a mudança. Ou seja, você pende de volta para a mudança, mediante o discernimento. Olha o jogo das palavras que interessante. Mento, mente, discernir, compreensão. Então, a compreensão da mente. Círculo da culpa. Primeiro, eu faço alguma coisa que me faz me sentir indigno de mim mesmo. Indigno e... O que aconteceu aqui? Indigno dos outros. Então, a culpa me gera vergonha. Segundo, eu vou me sentir mal com as consequências do que ocorreu. Eu vejo que os resultados não foram esperados, não foram adequados. Terceiro, eu me culpo porque eu não sou bom o suficiente, já que os resultados que eu obtive não foram legais. E aí eu vou reforçar a crença que eu sou incapaz, que a minha autoimagem é imprestável. Segundo, eu vou negar os meus sentimentos mais profundos de que feri a mim mesmo e ao meu semelhante. Se eu for um orgulhoso, eu vou entrar naquilo que Freud chama de negação. Ou seja, por orgulho eu recuso reconhecer que eu não sou bom o suficiente quanto eu acredito ser. Mas essa crença já foi instalada. Mesmo que conscientemente eu falo, não, eu não errei coisa nenhuma. Mas no fundo, a pessoa sabe que errou. E na hora que ela deita a cabeça no travesseiro, ela tem um incômodo, por mais que ela negue isso. Quarto, eu vou gerar inconscientemente situações em torno de mim que se repetem, com a mesma estrutura de comportamento por causa da crença ou do orgulho. Ou seja, é um padrão de repetição. Se eu não reconheço em mim algo que foi inadequado, um comportamento inadequado, uma atitude, um pensamento, um sentimento inadequado, que são sentimentos que me desconectam com a minha essência, eu vou atrair situações ou pessoas na minha vida que vão me mostrar, me esfregando na cara, esses comportamentos que eu não reconheço em mim. E não se engane, quanto mais evoluída é a pessoa, mais acirrada é o espelho. Mais o espelho te confronta. Quando você pede assim, me dá paciência, você pediu isso? Tem certeza? Você pode ter certeza que a prova vai vir para você se tornar paciente. Você não pediu isso? Eu não peço paciência, porque eu sei que vai vir. Vai vir prova para me tornar cada vez mais paciente. Eu peço sabedoria. Paciência eu não peço mais. Porque senão eu vou me confrontar com situações em que eu vou ter que exercitar a paciência. Eu vou pegar aquelas filas de banco homéricas, eu vou entrar no táxi, o cara vai perder o caminho, né? Quem criou essa situação? Eu. Peça sabedoria. E aí o ciclo se fecha novamente. Vocês entenderam como é que funciona o ciclo de autopunição? Agora vamos entrar numa coisa mais interessante. Vamos entrar na solução, que é o círculo do arrependimento, que é totalmente diferente do círculo da culpa. Primeiro,
eu faço algo que faz me sentir indigno diante de mim mesmo e dos outros. Eu ainda sinto vergonha. Segundo, vou me sentir mal com as consequências, eu vejo que os resultados não foram adequados, até que aí está igual, né? Mas o terceiro, eu vou reconhecer com humildade a minha capacidade de mudar. Pois eu creio que a minha natureza é divina e eu assumo um compromisso perante a minha própria natureza e a minha evolução espiritual. Eu admito o ponto evolutivo em que eu estou, em que eu me encontro, e aí eu vou em busca da direção da mudança. Eu busco ajuda psicológica, eu converso com meus amigos. Tem um exercício que as pessoas não têm nunca coragem de fazer quando eu peço no consultório para as pessoas fazerem. Eu falo assim, eu quero que você pegue seus melhores amigos, eu quero que você tenha humildade suficiente para ouvir o que eles vão te dizer, e você vai perguntar para eles. Você não vai brigar, você vai ouvir, você não vai se ofender, você não vai se magoar, e você vai pedir humildemente para eles dizerem para você qual é os seus piores defeitos. Vocês têm coragem de fazer isso? Se vocês fizerem isso, vocês vão escutar coisas que vocês nunca imaginaram que vocês fossem ouvir. Mas aí vocês pedem para ele falar também de suas qualidades, né? Senão ninguém aguenta. Senão o ego, coitadinho, né? Surta. Então, isso é um exercício muito difícil de fazer. Muito difícil. Porque você tem que ter uma confiança na amorosidade do outro, para o outro não aproveitar. Deixa, descascar o abacaxi em cima de você e projetar coisas que são dele em cima de você. Então, esse é um exercício delicado de fazer. Você tem que escolher pessoas que você sabe que são amorosas, que têm evolução espiritual e que vão honrar esse pedido em você. E não vão te massacrar, vão aproveitar para... é hoje que ele vai ouvir. E despejar um caminhão de lixo em cima da pessoa. Não é essa a proposta. Isso é legal quando você tem um grupo espiritual com sustentação amorosa para ser feito. Pessoas que têm o mesmo objetivo de evolução espiritual. Muito bem. Eu posso realizar uma agenda de compromissos espirituais e cumpri-los. Então, por exemplo, assim, eu reconheço que eu sou uma pessoa, digamos, fui uma pessoa agressiva. Eu tenho que ter uma agenda espiritual. E eu vou dizer, hoje, no final do dia, em quais situações eu fui agressivo. E aí eu penso nisso e me visualizo fazendo aquilo que eu considero, do meu ponto de vista mais alto de consciência naquele momento, que seria mais adequado. Aí eu rebobino a fita, vejo aquela cena, vou para trás e reinicio visualizando diferente. Então eu estou gravando no meu cérebro, no meu inconsciente, uma maneira diferente de agir. Com isso eu estou treinando um caminho neurológico diferente de reação. Estou ensinando para o meu cérebro sair do automatismo e encontrar uma nova forma de reagir. Eu estudo. Então, se eu estou procurando saber o que é, por exemplo, um atributo da minha alma, como é, por exemplo, flexibilidade. Digamos que eu me considere uma pessoa inflexível. Então eu vou ler no dicionário, vou lá, flexibilidade. O que é flexibilidade? Vou no Google, né? Vou no Deus Google e vou lá digitar flexibilidade. Vou ler tudo que tem sobre flexibilidade. Depois que o meu intelecto souber o que é o conceito de flexibilidade, eu vou sentar em silêncio e vou para o Criador e digo, ok, Criador, você pode dizer para mim, inserir em mim o conceito segundo a sua perspectiva do que é flexibilidade? Você pode entronizar isso nas minhas células, nos meus átomos, na minha molécula, na minha célula máter, dentro da minha glândula pineal, nos meus corpos, nos meus eus, em todo o meu sistema da minha malha de calibração universal, nos meus chakras, nos meus meridianos, nos meus eus no outrora, passado, presente e futuro, nas minhas vivências intervidas. Você pode entronizar isso para mim? Você pode fazer esse download em mim do que é ser flexível? Porque coitadinho do ego, ele não sabe o que é ser flexível. Você preparou o terreno, você arou, você deixou a terra pronta para ele aceitar. Mas aí, o Deus em você vai fazer isso. O seu ego não vai conseguir fazer isso. Eu estudei neurolinguística até.
Fui fazer a Sociedade Brasileira de Neurolinguística, fazer análise transacional, e eu digo para vocês, você muda o inconsciente e os outros corpos. Você muda uma crença, mas se essa crença não for mudada em todos os níveis, ela não muda. Porque quando você tiver ganhos com aquela crença, você não vai conseguir sair dela. E o mais difícil é encontrar quais são os ganhos secundários das crenças. Eu vou chegar lá. Eu pratico o que eu estudei, é isso que eu estou falando para vocês. Eu me mantenho no caminho, eu tenho que ser resoluto, disciplinado. Se eu escolho uma qualidade, eu tenho que ficar pelo menos 21 dias naquela qualidade, para instalar o hábito em mim. Agora, se eu leio a flexibilidade, medito um pouquinho, não, já sei o que é flexibilidade. Ok, seu ego já sabe, né? Tá bom. Vamos ver se você vai ser flexível. Se fosse tão simples, gente, nós não estávamos aqui desde a Lemúria. Quantos mil anos nós estamos reencarnando nesse planetinha? Nós já estamos velhinhos aqui. A gente já está aqui há muito tempo. E parece que ainda ninguém é amoroso o suficiente, senão não estava de volta, né? Então, isso aqui é uma grande oportunidade, é uma grande escola, mas está na hora de a gente passar de ano, né? Está na hora de ascensionar. E já perdemos a grande chance quando o grande avatar esteve aqui, né? E muitos de nós estávamos aqui nessa era. Aliás, não teve só um, né? Buda esteve aqui, Mahavir esteve aqui, né? Zoroastro esteve aqui. Vários passaram por aqui. Alguns pegaram a carona e foram, né? Hoje estão na quinta dimensão como mestres ascensionados. Nós estamos aqui ainda, gramando, né? Então eu me mantenho nesse caminho que eu escolhi. Eu ainda atraio situações de repetição? Atraio. Por quê? Mas aí é como uma forma de eu auto-superar. É como uma forma de eu saber que, de fato, aquilo não tem mais reação nem eco em mim. Então é um teste. Você pode atrair a mesma situação, mas como é que você reage? Você vai se enraivecer, você vai dar o troco na mesma moeda, você vai ficar pé da vida e não vai falar nada, ou você vai interiorizar e dizer, o que eu estou sentindo nesse momento? Eu sinto compaixão por essa pessoa que me agrediu? Eu consigo compreender e me colocar no lugar do outro? E perceber que por trás daquela projeção pode ter uma criança ferida que está falando da dor dela e não de mim? Que não se engane, as coisas não são pessoais. Quando as pessoas falam, as coisas estão falando delas mesmas. Então, se eu passo na prova, se eu passo nesse teste, eu vou fortalecer a minha autoimagem frente ao meu ser divino. E aí eu mudo a crença negativa que está em mim mesmo. E aí sim, eu começo a ganhar a confiança de que aquela crença foi destituída de mim. Que o ressentimento foi embora de mim. E que eu sou capaz de perdoar. Então aí eu transcendo o orgulho, eu transcendo o egoísmo e começo a fazer aquilo que me dignifica. As regras do perdão. Primeiro, a capacidade de perdoar os outros é proporcional à capacidade de perdoar você mesmo. Já falei disso. Perdoar não quer dizer ser condescendente. Ser uma atitude de dizer, ai, coitadinho, ele não sabe fazer mesmo, né? Isso não é perdoar. Quando eu perdoo, não quer dizer que eu vou me omitir daquela situação. Não quer dizer que eu não vou colocar limites. Que eu não vou deixar claro aonde começa o direito dele, termina o meu, ou começa o meu e termina o dele. Eu vou me posicionar frente à pessoa. E eu sempre posso falar dos meus sentimentos. O ideal não é eu falar para a pessoa assim, olha, você é isso, você é aquilo, você é um estúpido, você é isso, aquilo. Não, olha, esse comportamento que você fez me entristeceu. Você está falando do seu sentimento. Quanto a sentimentos, não tem argumentos. Agora, se você falar acusando o outro, você já colocou o outro na defensiva, já fechou a conversa. Mas se eu estou falando do meu sentimento, olha, o que você fez me entristeceu. O que você fez me colocou numa situação em que eu me senti humilhado. Você vai argumentar o que contra isso? É o seu sentimento. Todo mundo tem direito de sentir. Aliás, um big sentimento, cada um tem o seu. Não é? Então, não há problema você falar dos seus sentimentos. Então, não é deixar para lá
também. Né? Deixar para lá é um ato de omissão, e omissão é covardia. Às vezes você silencia porque você não está pronto para se posicionar. Então é melhor um coração sem palavras do que palavras serem ditas sem coração. Então às vezes a melhor postura é o seu silêncio. Mas não o silêncio entre dentes. Sabe, aquele silêncio jocoso, sarcástico, e você olha de cima e embaixo a pessoa e fala, sei. Não. Isso é arrogância. Isso é se colocar numa posição superior ao outro. E querer sair em cima do salto e deixar o outro, sabe assim, o que vem de baixo não me atinge. Sabe assim? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma consciência mais elevada. Né? E também não quer dizer ser conivente com o mal. Ou seja, eu não vou estar junto com o mal, ser cúmplice. Ou então dizer assim, sabe? Ele merecia mesmo, bem feito. Quem mandou? Praga de mãe, né? Você vai ver quando você tiver seus filhos, como vai ser difícil. Isso é praga de mãe, né? Ou então, um dia você vai aprender. Isso é praga, isso é maldição. Isso é tudo menos amor. Desculpem. As mães que me desculpem, mas isso é tudo menos amor. Você está jogando uma maldição em cima do outro. Você está dizendo para ele que ele só vai aprender quando ele passar pela mesma situação. Pronto, você acabou de imprimir uma crença no coitado. Né? Ele vai carregar isso. E aí ele vai se sentir tão culpado que ele vai realmente atrair uma situação para ele passar por aquilo. Por que vocês já repararam que às vezes a mulher casa com o marido que é igualzinho o pai que ela odiava e não aceitava? Por que ela traiu esse marido? Porque ela não perdoou o pai. Aí ela trai um outro igual para ela poder aprender a perdoar, para ela poder aprender a compreender. Se o cara é um alcoólatra, por que ela vai atrair exatamente um alcoólatra? Porque é o padrão. É o padrão. Mas por que é o padrão? Porque tem um ressentimento lá atrás que ela não elaborou. E a nossa alma, ela quer honrar a tudo e a todos, a natureza dela. Enquanto você não conseguir perdoar, ela vai ficar traindo situações para você dizer, olha, agora você compreendeu? Agora você vai olhar para a história desse indivíduo? Não quer dizer que você tem que ficar casada com ele. Não é isso. Mas você pode compreender a situação. Quem sabe isso te leve a compreender a situação do seu pai. A criança ferida que ele foi, que hoje leva ele a beber. Entende? Não quer dizer que você não vai internar seu pai, você não vai dar qualidade psicológica de vida para ele, que você vai cortar o dinheiro dele para ele não beber, você vai tomar atitudes. Você vai uma pessoa se autodestruir, você não vai fazer nada, você interna. Se a pessoa está usando o livre-arbítrio para se autodestruir como uma pessoa que não tem bom senso, o que você vai fazer? Você limita o livre-arbítrio dela, não? Você interna. Você tem um filho drogado, você não vai internar? Não, é o livre-arbítrio dele, ele pode ir para a Cracolândia e deixa ele lá. Como assim? Se é meu filho, eu vou lá e interno ele. Ele só sai de lá limpo. E se voltar para a droga, eu interno de novo. Porque eu sou responsável por ele nessa vida. Como assim? Não sei o que fazer. Não, então procura um profissional que ele vai te orientar o que fazer. Tem como. Outras coisas que as pessoas falam, né? Isso é meu karma. Já expliquei que karma é padrão de repetição. Né? E a gente vem com uma parcela tão pequena de karma, a gente acha que é desse tamanho. Se a gente viesse com todo o karma que a gente adquiriu ao longo de todos esses mais de 200 mil anos, como é que a gente sobrevive? Não sobrava nada da gente, né? Nada. Caiu um lenço. E é vermelho. O que acontece? Então, quando eu estou dizendo de mostrar a outra face, mostrar uma compreensão maior, quando Jesus disse mostrar a outra face, não era para dar o tapa na outra cara. Gente, pelo amor de Deus, Jesus era um ser avatárico. E você acha que eles iam dizer assim, olha, mostra a outra cara e deixa o cara te estapear? Face em aramaico quer dizer outro lado da verdade. Tem um erro de tradução aí grotesco. Desculpem, sabe? Mas tem muita coisa na Bíblia que foi mal traduzido. Se você for pegar o original em aramaico, não é isso. Então, é deixar ir embora do coração o quê? A mágoa. Olha que interessante. Mágoa é má água, água podre.
E na medicina chinesa, sentimento é o quê? Está ligado a quê? Às águas. Né? Então, deixar embora o rancor, o ressentimento, o ódio, o cinismo, a maledicência. Porque às vezes eu falo, eu perdoei, mas na primeira oportunidade você fala mal daquela pessoa. Então você não perdoou. Se você está falando mal, você não perdoou. Né? O próprio olhar de crítica, o próprio olhar de julgamento, você não fala, mas você está julgando. Com pensamento quieto. Isso tira você da sintonia do divino. Né? Então, a atitude de desdém, de deboche, né? O orgulho. Às vezes a pessoa fala, imagina, eu estou ótimo. E por dentro ela está se comendo por dentro. Mas não admite nem para si própria. A vaidade do ego. Ah, ninguém consegue me ferir. Imagina, né? Eu passo batido. E você restringir a ação. Não significa fazer com violência isso. Então, é aquilo que eu expliquei. O outro começa a invadir seu espaço, você pode fazer com graça e elegância, com leveza e amorosidade. Você vai dizer assim, olha, eu não quero participar disso. Isso não é minha praia. Não precisa gritar, né? Não precisa ser agressivo. Dá para fazer de um jeito nobre. Né? Desejar que o outro passe pela mesma situação, que isso não é perdão, é o que eu falei da questão das mães, né? da tal da maldição, já falei isso. Sabe o que é isso, gente? É o ego tentando se fazer passar por santo. Quando você está ensinando o outro, achando que você... Olha, espero que você nunca tenha que passar por isso. Quer dizer, olha como eu sou mais legal que você, olha como eu sou melhor que você, como eu sou mais sábio, iluminado, que eu posso te ensinar. Olha que vaidade quando você faz um negócio desse. Tem alguém melhor que alguém aqui nesse planeta? Nós estamos todo mundo junto nesse barco. Quem está encarnado, boa coisa não é. Senão não estava encarnado, estava na 5ª dimensão. Né? Mestre aqui, que eu saiba, para ficar aqui tem que ter algum defeito, senão desencarna. Né? A própria Blavatsky fumava. Por que será que ela fumava tanto? Então, se ela não fumasse, ela desencarnava. Tinha que ter um defeito. Sabe? Agora não pode ser um defeito de caráter, né? Senão aí fica meio complicado, né? A gente tem que entender que todos nós sempre fazemos o melhor, segundo a nossa capacidade de evolução. Ou seja, tudo que a gente faz, a gente acredita que aquilo é o melhor. Mesmo quando você faz uma coisa mal feita. Se você não acredita nisso, você não faria. E se você escavar junto com a pessoa, você vai ver que por trás da preguiça, por trás da falta de disciplina, por trás do vício, sempre tem um ganho secundário, que é algo que protege a pessoa ou assegura a pessoa que ela fica menos ansiosa. Então, por trás de todo, até defeito de caráter, existe algo que para a pessoa funciona como uma coisa positiva. Vocês conseguem entender isso? Se você não descobrir qual que é isso, não adianta que você não extingue o vício. E nem extingue o defeito de caráter e nem extingue o ressentimento. Tem que saber qual é o ganho que o indivíduo tem com aquilo, o ganho secundário. Vou contar um caso para vocês. Tive uma paciente de câncer no consultório e ela tinha um câncer de seio. Aí, quando ela começava a se curar, ela estava ficando boa, o câncer voltava e ia para outro seio. Aí ela começou a se curar do seio e se espalhou pela pele. Então ela nunca ficava inteiramente boa. E a gente foi cavando, foi cavando. O que você ganha com isso? Ah, eu não ganho nada, ganho sofrimento, tem que fazer química, tem que fazer rádio. Não. Vamos olhar para a sua alma. Tem um ganho aí. O que acontece de pior se você se curar? Como assim o que acontece de pior se eu me curar? Vamos imaginar que você está curada agora, nesse momento. O que de pior vai acontecer? Meu marido pode me deixar. Tá, então você está trocando a sua saúde para manter o seu marido. Isso significa que você não consegue ficar sozinho, é isso? É.
O que é solidão que significa para você? Desespero, significa que eu quero me matar. Então você está evitando, com esse câncer, você está evitando se matar. Mas você está se matando. Porque uma hora você não vai conseguir controlar as idas e vindas do câncer. E se você conseguir entender que a solidão não existe, que você é parte do todo, e que o todo é parte de você, e que no seu coração existe essa plenitude que pode te conectar com tudo e com todos, com toda a criação de tudo que é. Não seria interessante você ter isso em você? E aí você nunca vai se sentir separada de nada nem de ninguém? Como é que eu faço isso, né? Eu posso ir lá no Criador e pedir para Ele me dar essa percepção, essa visão, né? Perdoar é um exercício constante, enquanto eu não sei viver além do amor. Por isso que o Cristo dizia assim, perdoar 70 vezes 7. Por que 70 vezes 7? Que é um número cabalístico, né, gente? Isso tem a ver com os escritos místicos da Cabala. E eu posso sempre falar isso para mim. Eu me perdoo e eu me aceito em amor incondicional. Isso é uma coisa importante de você falar. Você, antes de dormir, antes de você apagar, eu me perdoo e me aceito em amor incondicional. Eu sou perfeitamente capaz de seguir na direção do amor. Se você repetir isso durante um ano, 365 dias, para o seu inconsciente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Um dia ele vai se convencer disso, né? Só existe um sentimento real, que é o amor. Todos os outros são criações do ego. O amor é o oposto do medo, não é o ódio. Isso é outra falácia. O medo é um sentimento distorcido. Tudo que não é amor é criação do ego, então não tem existência real. A existência real é tudo aquilo que vem da sua essência. A gente não está num mundo de dualidade, de sim e não, dia e noite. Mas e o espírito, ele é dual? O espírito não é por si mesmo? Ele não é eterno, imutável, imanente? Ele não existe por si? Ele não está fora da dualidade? Então, se ele está fora da dualidade, não pode haver bem e mal, luz e sombra. Ele é luz, ele é amor. O espírito desconhece o medo. O espírito desconhece o ódio. Essas emoções são sentimentos e emoções humanas criadas pelo ego. O espírito não tem isso, concordam? Então, se você está na dualidade, você tem essa dicotomia dentro de você. Vamos entender melhor isso. O medo deriva todas as outras emoções. Então nós temos, por exemplo, o ódio. O que é? É um medo. É o medo de não ser vingado. Então eu seguro o ressentimento porque eu quero ver a vingança. Mesmo que eu não faça através de mim. Entende? Uma vez eu conheci uma pessoa e nós estávamos na rua e eu me despedi, tomei um táxi. Em seguida, uma pessoa atravessou na frente do carro e morreu na frente dela. E ela chegou a ver uma fumacinha saindo do chakra da coroa, assim. E ela ficou traumatizada com aquilo, porque a pessoa morreu assim nos pés dela. E aí ela falou, Maurício, por que isso aconteceu? Né? Eu me conectei e perguntei para a fonte, por que isso aconteceu? E a resposta foi assim, porque você jurou vingança a essa pessoa numa vida passada. Você jurou que você haveria de vê-la morta nos seus pés. A resposta foi que nem um relâmpago na minha cabeça. Vuft! Tá aí. Talvez demorou alguns séculos, mas ele viu. E a culpa do outro fez ele se redimir aos pés dele, usando o momento da morte por culpa para ele assistir. Entenderam? Eu tive um outro paciente que o pai dele estava na UTI, e ele foi operado do coração, teve uma parada cardíaca, teve que ser aberto tudo de novo para poder refazer a ponte de safena. E aí ele perguntou para mim, Maurício, por que isso aconteceu? Por que meu pai teve que passar 2 vezes pela cirurgia? Bom, eu, Maurício, não sei, né? Me conectei, a resposta veio assim, porque um dia seu pai, que era um outro personagem, te encarcerou,
e te torturou, e você jurou que você veria ele esquartejado. O que aconteceu na mesa de cirurgia? Esquartejamento. Eu hoje tenho uma ideia muito diferente de vida passada. Eu acho que tudo é simultâneo. Porque na física quântica não tem tempo nem espaço. Então tudo é aqui e agora, não é? Então se a gente olhasse de cima, não está tudo acontecendo ao mesmo tempo? Uma mesma visão? Mas didaticamente a gente entende como passado. Porque o nosso ego não tem essa capacidade de entender que tudo é ao mesmo tempo. A teosofia não fala que nós temos mônadas? Então uma mesma manifestação monádica minha pode estar em Órion, em Sírius, em 1830 ou 2050. Teoricamente não poderia. A manifestação da mônada, ela não tem tempo nem espaço. É o que diz a física quântica. E a inveja? É o medo também, não é? É o medo de não ser capaz. Então eu invejo o outro. E a cobiça? É o medo de não conseguir ter aquilo que eu quero, não obter. O ciúme é o medo de eu perder. O vício é o medo de eu enfrentar a vida. A luxúria é o medo de amar. Porque uma pessoa luxurienta, ela não se entrega. Ela não está de verdade na relação, para a relação e com o outro. Ela está no sexo. Ela está na promiscuidade. Ela não está na intimidade da relação. Porque para ser íntimo, você tem que estar comprometido com o outro. O sexo é apenas um aspecto de manifestar o amor dentro da sacralidade da relação. E o orgulho é o medo de reconhecer os seus erros. Isso já estava claro, né? Desde o começo da preleção. Então, se eu não reconheço os meus medos, como é que eles são, eu não posso perdoar a mim mesmo. Todas as situações então, que eu atraio na vida, sejam kármicas ou não, são para eu aprender. Para me tornar mais amoroso comigo e mais amoroso com o meu semelhante. Por que a gente não é capaz de perdoar? Por que o ego não consegue perdoar? Vamos lá. Primeiro, porque eu nunca vivi nesta ou em outras vidas algo semelhante, eu não sou capaz de compreender. Eu não tenho esse download em mim, eu não tenho esse programa instalado em mim. Eu não vivi aquela situação que o outro viveu, eu não passei por isso. Meio difícil essa altura do campeonato, né? Velhinho do jeito que a gente é. Mas eu até admito a possibilidade que você realmente não passou por aquela situação. Então você não compreende, você não tem experiência anímica daquilo. Segundo, porque a gente vê no outro algo que a gente não reconhece na gente mesmo. Isso é um mecanismo de projeção. É quando surge a acusação. Entendem isso? Ok. Terceiro, porque me foi ensinado que a melhor forma de defesa é o ataque. Isso a gente conhece, muitas pessoas fazem isso, né? Você vai pontuar uma pessoa de uma coisa que ela fez errado. Olha, você fez um negócio que não foi adequado. Mas você é isso, você é aquilo outro. Então ela te acusa em vez de assumir que o erro foi dela. Ninguém está conversando sobre os erros passados, estão falando dessa situação específica. Mas a pessoa torce porque ela não quer reconhecer o erro. Vocês não conhecem gente assim? A gente não faz isso também? Né? Terceiro, que nós somos ensinados que a melhor forma de defesa é o ataque. Quarto, que quando a gente é criança, nós não nos sentimos amados, acolhidos e passamos a vida ressentidas com o mundo. Tem pessoas que de tanto ressentimento se tornam psicóticas ou pré-psicóticas. Então o que elas fazem? Elas criam uma separação entre eu e o mundo. O mundo é o ruim e eu sou vítima. E quanto mais eu crio isso, mais distância eu crio do mundo e mais eu me torno de neurótico, eu vou ficando borderline, eu vou indo para uma fronteira aonde eu posso psicotizar. E aí eu saio, o ego desestrutura para mim não ter que interagir com a realidade. Ou então, porque a gente quer ficar no papel da vítima. Porque o papel da vítima, às vezes, a pessoa ganha com isso atenção. Ela ganha carinho, falsamente. Porque toda vítima acaba sendo desprezada no final. Porque ela se torna um algoz. Que convive com uma vítima para você ver. Quem que é o algoz da situação? A vítima faz da vida de qualquer um tormento. Sim ou não? Isso vai gerando mais rejeição.
Então, o papel de vítima gera muito mais rejeição. Porque é aquilo que na análise transacional a gente entende como o triângulo dramático, né? Da vítima você vira o algoz, e do algoz você passa a ser o salvador. Então, aquele que salva, normalmente vai ser vitimizado. Porque quando você salva alguém, você vai ser vitimizado. Porque a gente tem que salvar ninguém. As pessoas têm que reconhecer as suas coisas e buscar seus próprios caminhos. Você pode ensinar a pescar, mas você não vai dar o peixe, né? Porque senão, quando você dá o peixe, sabe o que acontece? Você cria uma relação de desbalanceamento entre você e o outro. O outro vai se sentir em dívida com você se você salva. E no final ele vai te rejeitar, porque ele não aguenta ficar segurando a culpa de você ter dado tanto para ele e ele não ter te dado nada. Sabe o que ele faz? Ele te manda embora da vida dele. Então essas mulheres que dão tudo para o marido, dão tudo para o companheiro, elas são as candidatas número 1 para receberem uma rejeição. Porque o outro não aguenta receber tanto e às vezes ele não tem condição de dar algo em troca. Ou porque ele não sabe, ou porque ele não tem, ou porque não é da natureza dele, ou porque ele não aprendeu, seja lá Deus por quê. Mas ele não tem condições de te dar. E aí você deu tanto que ele não aguenta. Isso, mulheres, isso é uma chave, tá? Que eu estou dando para vocês. Não sejam tão boazinhas assim. Se o homem não gostasse de desafio, ele não ia na Lua, não escalava o Everest, sabe? Eu não sou machista, tá? Mas é o seguinte, na minha opinião, as mulheres evoluíram, queimaram o sutiã em Paris na praça pública, mas os homens ainda querem as mulheres femininas. Os homens ainda querem as mulheres frágeis. A mulher muito poderosa assusta o homem. A mulher muito poderosa, sabe o que acontece? O homem fica impotente. Porque ele vai ver na mulher o homem e vai transformá-la na mãe dele. E aí como é que fica a sexualidade? Então, a mulher pode assumir o poder dela, mas ela não pode perder feminilidade, ela não pode perder a doçura, ela não pode perder o lado intuitivo, o lado compreensivo, entendeu? Ela não pode deixar de ser mulher porque ela é forte. Se ela vai competir com o homem em pé de igualdade, bom, então aí, sorry, vocês vão ficar sozinhas. Ou vão encontrar um cara afeminado, que precisa de uma mulher durona. Vocês querem isso? Não, né? Porque nós colocamos nossos princípios e valores acima da lei do amor. Claro, existem pessoas que são rígidas nos seus princípios. Lembra quando eu falei de flexibilidade? Então, o princípio, ele é bom, desde que ele seja norteado por essa lei do amor. Senão, ele não passa de uma rigidez. Eu saí de várias sociedades esotéricas porque o princípio era mais forte que a lei do amor. A última sociedade que eu entrei, a pessoa queria que eu prestasse prova, que eu fizesse uma mini monografia. Espera um pouquinho, mas eu estou aqui, não é para provar nada para ninguém. Se eu estou aqui, eu estou de espontânea vontade, eu não vou usar isso profissionalmente. Por que eu preciso fazer uma prova? Para você garantir para o seu ego que a aula que você deu foi maravilhosa, lança a semente. Se ela frutificar, porque ela é boa. Mas se você dá com uma mão, você não vê com a outra. Muitas vezes você não vai ver o resultado da sua seara. E nem vai colher essa semeadura. Então, qual é o princípio do amor? Para uma sociedade espiritual, para mim, não é fazer prova. As pessoas estão lá porque querem estar. Deixa as pessoas livres. Deixa as provas para a vida. Ou para a faculdade. Ou para o seu trabalho. Né? A gente tem medo de perder o poder pessoal e admitir que a gente errou. A gente tem medo de perder o controle da situação quando você admite que você errou. E admitir que errou é um ato de coragem. Porque você tem que ser macho para admitir que você errou. Você tem que ser humilde para admitir que você errou. Isso é uma nobreza de espírito, é uma nobreza de caráter. Isso não é para qualquer um, não. Né? E sabe que a gente faz isso?
Porque a gente não perdoou Deus. Como assim, Maurício? A gente não perdoou Deus por estar encarnado, a gente não perdoou Deus por estar passando as vicissitudes que a gente passa, a gente não perdoou Deus pela lei do karma. Muitos de nós estamos inconscientemente brigados com Deus. Vocês já pensaram nisso? Quando você não aceita as provas que você atraiu para a sua vida, você põe a culpa em Deus. Quando você põe a culpa no karma, você está botando a culpa em quem? Não era o Criador? Quem criou as leis? Então você está culpando Deus. Como é que você separa a criação do Criador? Você está brigado com Deus? Como é que você vai manifestar abundância e prosperidade na sua vida? Se Ele é a essência de tudo que existe. O orgulho é o principal obstáculo do auto-perdão. Eu sou tão importante que eu mereço uma boa punição. Esse é o máximo do orgulho, né? É uma crença inconsciente e falsa. Quanto mais importante você se sentir, maior deverá ser sua culpa. Quanto mais alto, maior o tombo. Houve uma época da minha vida que eu fiz mais de 3.000 regressões de memória. Sabe o que eu mais encontrei? Culpa. E desde a pessoa que tinha sido um grande líder, até aquele que foi um soldado que tinha entrado numa cabana e matado mulheres e crianças. O grande líder que gerou a guerra e o soldado, ambos tinham culpa. E ambos não conseguiam se perdoar. E ambos achavam que a punição tinha que ser grande. Isso é senso de autoimportância. Se tivesse que haver alguma punição, porque nunca há, o divino não te pune, nunca. O amor não pode punir, é a gente que se autopune. Isso é um erro que foi incutido na nossa crença de que Deus nos pune. Isso é a maior mentira que foi contada para nós. Isso não existe. Isso é crença. E a crença que gera a autopunição. Porque levamos a atitude do outro como pessoal contra nós. É o que eu falei, nada é pessoal. A pessoa está projetando as suas mazelas em você. A ignorância dela, a incultura, sabe? A falta de discernimento, a falta de amor, é tudo projeção. A gente vive num mundo de espelhos, onde cada um de nós é um espelho para o outro e o outro é um espelho para nós. O ego possui um lado sombrio, né? O que o Jung colocou muito bem como a nossa sombra. Tem vários livros agora escritos sobre isso. A Eva Pierracos discerniu muito bem. Tem um livro maravilhoso chamado O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. É um livro que todos nós, como buscadores, devemos ler esse livro. Eu recomendo. Que nos leva ao instinto de morte e, consequentemente, à autodestruição, se não for elaborado, né? Quando não conscientizado, como o que mais machuca a alma é a nossa autodestrutividade. Considerando isso, sim, um pecado imperdoável. Quando a gente se machuca. Tem um filme incrível que fala da integração da sombra, que chama-se O Cristal Encantado. Vocês assistiram? É um filme antigo, mas tem no YouTube. Assistam, O Cristal Encantado. Com esse olhar de entender como lidar com a sombra. A sombra não é para ser repudiada, é para ser integrada e trazida para a luz dentro de você. Reconhecida e honrada. Porque a sombra é o que te fez, são os teus defeitos, que no fundo são germens de qualidades. Porque antes de você respeitar a sua individualidade, você tem que ser egoísta no primeiro momento. É assim que você treina, honrar e respeitar, ser um indivíduo único. E ser capaz de expressar a sua individualidade no mundo com a florescência do seu propósito divino. Tá claro? Muitas vezes o ressentimento nos move para uma direção de cautela e de autopreservação. Ou nos lembra o tempo inteiro como não devemos ser. Por exemplo, eu guardo o ressentimento do meu pai. Se você for full, você vai dizer, mas por que você guarda o ressentimento do seu pai? Ah, eu guardo porque ele era um ogro, porque ele me maltratava, porque ele me batia, porque ele me fez bullying, porque ele abusou de mim. Mas assim, se você guarda esse ressentimento, o veneno está com você, ele está livre. Você está guardando o ressentimento. Por que você guarda esse ressentimento? O que você ganha com isso?
Se você soltar o ressentimento, o que vai acontecer? Eu vou deixar de me vigiar para não ser igual ao meu pai. Então é por isso que você está guardando o ressentimento. Porque se você, no fundo você acha que você é igual a ele. No fundo, inconscientemente, você acha que filho de peixe, peixinho é. Então, no fundo, inconscientemente, você tem medo de ser igual ao seu pai. Por isso você guarda esse ressentimento, para não ser igual. Porque o ressentimento te deixa distante dele. Eu não sou aquilo. Eu sou diferente daquilo. E para você ser diferente daquilo, você guarda o ressentimento como mecanismo de defesa para você se sentir separado daquele que foi seu algoz. Lê do engano. Você vai se tornar o algoz de você. Por quê? Você pode mandar fotografia para o outro, que é o ressentimento, mas o negativo ficou com você. E vai envenenar teu fígado, vai envenenar teu sangue. Né? Enquanto você acredita que o ressentimento te ensina um caminho de autopreservação e aprimoramento pessoal, que é isso que eu acabei de explicar, você não consegue perdoar. Esse ganho secundário. Entenderam o que eu falei no começo da palestra? O que era o ganho secundário? Está claro isso? Então, pergunta chaves. O que eu estou aprendendo com o ressentimento? O que eu estou aprendendo com isso que está se repetindo na minha vida? O que vai acontecer comigo se eu perdoar? O que de ruim vai acontecer e o que de bom vai acontecer? E mais uma chave. O que de pior vai acontecer? Isso é o mais difícil de responder. O que de pior vai acontecer se eu perdoar? Pode ser que se eu perdoar, a pessoa vai me achar que eu sou um bobo, a pessoa vai montar em cima de mim, eu vou passar por ingênuo, tolo. A gente não pensa assim às vezes? E qual é o melhor do pior? Essa é mais difícil ainda de responder. Qual que é o melhor dentro deste pior? Talvez seja eu sentir que eu sou forte, não perdoando. Então é o melhor do pior de guardar o ressentimento. Entenderam? A crença de que Deus nos pune, já falei disso, e nos faz querer nos punir para nos sentirmos dignos, o orgulho de querer punir antes que o universo te pune. Eu já vi gente assim que fala assim, bom, eu prefiro eu provocar uma coisa ruim do que vir o castigo divino, porque sei lá o que o castigo divino vai ser. Então, eu vejo que essas crenças fazem com a gente. Elas geram subcrenças que nos colocam num círculo cada vez mais difícil de a gente romper. Já falei disso. Todo o universo é uma expressão do amor divino. Vamos entender? Nós cortamos as árvores. O que acontece? A semente volta a germinar. A gente polui as águas. Vem a evaporação e as águas são purificadas. A gente violenta o nosso corpo. Ele se regenera. Nós criamos as guerras. Sabe o que acontece nas guerras? É o momento que mais tem nascimentos no mundo. Vocês sabiam disso? É durante a guerra. O que é isso? Estão morrendo pessoas? A natureza se incumbe de trazer mais seres humanos para a Terra. Nós abrimos a porta para doenças virais, com desrespeito à ecologia, olha o ébola aí, né? Olha o HIV. Mas o plano vai inspirar cientistas a descoberta do genoma, da célula-tronco. Então, a gente faz. Mas se a natureza nossa é divina, sempre vai ter um jeito. A gente corrompe, rouba, mente, mata, expolia, mas a natureza continua te dando incondicionalmente. Ela não julga sobre quem ela vai oferecer o sol. Sobre pobre, rico, indigno, marginal, ladrão ou santo. Isso é o maior símbolo de lição de amor e perdão, não é? A natureza julga sobre quem ela vai ofertar os atributos dela? Não. Por que perdoar? Primeiro de tudo, porque é um ato de inteligência. Né? Depois de tudo que eu explanei aqui, se vocês entenderam, isso é um ato de inteligência. Porque não é inteligente guardar veneno emocional dentro de nós. Isso vai gerar doença em você.
Perdoar é uma atitude que não tem que ser feita para o outro. A gente faz para a gente se liberar, para a gente usufruir dessa paz. Se a natureza de Deus é amor, ao guardar essa mágoa, eu saio da sintonia, eu corto a sintonia do meu antakarana. O que é o antakarana? Você que é da sociedade teosófica. Não é o fio de Sutrátma que liga o coração ao meu 12º chakra? É um antakarana, certo? Então, eu corto essa conexão. Como é que eu vou acessar a minha mônada, o meu eu superior, se eu estou cheio de mágoa? Não dá. Eu fico sem essa orientação divina, eu fico sem inspiração, sem intuição, sem a questão profética. Eu fico sem segurança. Sem ela, eu não manifesto o desejo de Deus para nós, que é o maior bem, que é amor, prosperidade, saúde, equilíbrio, sabedoria e ascensão espiritual. Então, perdão é uma porta para a gente se curar fisicamente. Eu tive um paciente com câncer, ele tinha 7 aninhos de idade. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu escaneei o corpo dele, eu vi o ódio do pai. Eu falei assim, vamos conversar um pouquinho sobre a raiva que você tem do papai? Ele começou a chorar. E aí eu expliquei um monte de coisas numa linguagem de criança para ele e fiz um download com uma técnica chamada Theta Healing, de implementar para ele a consciência do divino do que era o perdão e que era seguro perdoar. O câncer desapareceu. Eu não fiz nada, só fiz isso. Fui eu que fiz? Não. Foi o divino que fez. O que eu fiz foi conscientizar ele de que os filhos se odeiam os pais. Isso está fora da lei da hierarquia espiritual. Porque a alma, ela precisa honrar aquele que te deu a vida. Isso Bert Hellinger na constelação familiar deixou isso muito claro. Quando você, mesmo que a mãe e o pai pode ser o que for, mas você tem que honrá-los. Porque ao honrar, o fruto da árvore, ele nasce. Se você não honra as suas raízes, que são seus ancestrais, e o tronco, que são seus pais, como é que você vai frutificar e florescer? Eles te deram a vida, o bem mais precioso que existe. Então, se você não honra eles, se não perdoa eles, não tem como florescer e frutificar. Sim. Então, como é que a falta de perdão provoca as doenças? Toda emoção, ela possui um som, ela possui um cheiro, ela possui uma cor, e no plano espiritual. Em 1980, quando começou a epidemia da AIDS em São Paulo, eu fui ser voluntário no Emílio Ribas. E eu tenho algumas faculdades psíquicas e eu sinto o cheiro da aura das pessoas. Vejo a aura das pessoas. E aí, assim, eu entrava no Emílio Ribas como voluntário, eu sentia o cheiro do HIV. O cheiro do HIV, para mim, ele tem um cheiro de ferrugem molhado. Então, até hoje eu tenho dificuldade com ferrugem por conta disso. Eu fiquei 1 ano trabalhando ali. Né? Naquela época não tinha remédio, não tinha ZT, não tinha coquetel. As pessoas morriam nas macas, nos corredores do Emílio Ribas. E pasmem vocês, o vírus do HIV está relacionado com uma emoção. Sabe qual é? Autodesvalorização. É a emoção do HIV. A maioria dos vírus tem a ver com autodesvalorização. Assim como bactérias tem a ver com culpa. Fungos tem a ver com coisas paradas na sua vida, que você não consegue avançar. Sabe aquele pé de atleta que você não cura? Que você não consegue mover na direção do próximo passo. E parasita é quando você se sente parasitado pelos outros, quando você se deixa sugar pelos outros, é a vítima. Então está cheio de parasita no seu intestino quando você age assim. A raiva, ela é vermelha na aura, ela tem um som estridente. Sim. Ela possui um cheiro ocre, né? A mágoa é laranja, ela tem um som abafado.
né? E ela possui um cheiro azedo. O nosso campo eletromagnético, nossa malha de calibração universal, que sustenta os nossos corpos energéticos, ela fica facetada de cores. E essas cores mudam conforme o nosso estado de humor, conforme a nossa consciência espiritual. É claro que tem um tom básico, que é o tom da nossa frequência vibratória primordial. Né? Quando a pessoa fala assim, eu sou um azul. Ela não é azul. Ela está azul nesse nível de consciência encarnatória. Ou seja, a predominância da aura dela é azul. Isso tem uma série de significados, que eu não vou entrar na entrementes. Um dia eu posso até dar uma palestra aqui sobre isso, mas não vem ao caso aqui. E essas cores azedas, emocionalmente inadequadas, elas poluem o nosso sistema da nossa malha. Essas cores nefastas, produzidas por nossos estados de ânimo, através dos centros de energia, que são nossos chakras, do perispírito, o que elas fazem? Elas acabam se densificando no corpo físico e dando guarida para os vírus, bactérias, protozoários, fungos e parasitas. É assim que surgem as doenças. Você se torna uma pessoa com pH ácido, desequilibra o pH de certas regiões e aí esses bichinhos fazem a festa. Entenderam? Por isso que é tão importante nos casos de câncer ter um pH alcalino. Não comer coisas ácidas. Todo mundo deveria tomar limão de manhã com bicarbonato. Por quê? Porque isso deixa o nosso sangue mais alcalino. No caso de câncer, então, isso é imprescindível. Né? Mas limão é ácido. Mentira, quando ele entra no seu corpo, ele se torna alcalino. O excesso de raiva congestiona o fígado. O excesso de medo congestiona os rins. O autoritarismo e a falta de amor atacam o coração. A tristeza excessiva prejudica os pulmões. Daí as pneumonias. Daí a tuberculose, que era uma doença da melancolia, da tristeza no século passado. Né? A mágoa e não saber expressar afeto prejudica o pâncreas. A rigidez e o orgulho danificam os ossos. A artrite, a artrose. A agressividade prejudica a tireoide, porque você não está se expressando de maneira amorosa. A crítica, a maledicência, o excesso de julgamento prejudica o sistema nervoso central. Isso vai no final da vida, vai te dar Alzheimer, Parkinson, demência senil, esclerose. O apego excessivo prejudica os intestinos, então você tem o intestino preso. Ou muito solto. E a impaciência e a ansiedade vão prejudicar. Qual é o órgão de ataque? O estômago. Todo impaciente tem gastrite. Porque ele dá guarida para ele com o Bacter pylori, que é uma bactéria que se aproveita dessa emoção, do meio ácido do organismo, da Escherichia coli, que quando sai do intestino, que é o meio natural dela, e ela pode atacar o fígado, pode atacar o timo. Né? A crueldade nesta ou em outra vida gera culpa. Contra si mesmo ou contra Deus. Pode nos tirar tanto da sintonia, do amor, que as nossas células, na tentativa de encontrar uma solução ou encontrar energia, elas se multiplicam. E aí vem o câncer. E não se enganem, a crueldade contra nós mesmos, principalmente. Tem outras causas do câncer, estou citando uma só. Isso não vamos generalizar que todo câncer é crueldade, nessa ou em outra vida. Não. Câncer às vezes é conflito, e tem várias sortes de conflito. Conflito de território, conflito de individualidade. Né? Em Kosovo, agora, quando houve aquele cerco que as pessoas ficaram meses e meses na fronteira, não podiam nem para um lado nem para o outro, vocês lembram disso, né? Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a criar câncer de rim. Por quê? Porque o cérebro reptiliano entendeu que precisava estocar água. Como é que ele vai estocar mais água? O cérebro reptiliano fala assim, cria mais célula no rim. Câncer de rim. É um conflito de território. Entenderam? Isso é complexo. Isso é todo um tema da nova medicina germânica do Hammer. Por que a gente sente culpa? Como é que se instala o mecanismo de culpa na gente?
Porque quando a gente é criança, a gente aprendeu que se a gente for bonzinho, a gente vai ser recompensado. Se a gente for malzinho, a gente vai ser castigado. Então a gente associou que responsabilidade é igual a culpa. Porque qual é a coisa que acontece quando a gente é criança? Quem foi que quebrou o vaso? O Joãozinho já se esconde atrás do pé da cadeira. Ou ele vai dizer, não fui eu. Já gerou culpa aí. A gente aprende culpa desde que nasce. Já nasce culpado, a gente não nasce em pecado. Já somos pecadores só por ter nascido, né? Eu não estou falando sério isso. Vocês entenderam que isso é uma jocosidade que eu fiz com os escritos religiosos, né? Por favor. Quando adultos, a gente acaba inserçando em nós mesmos esse mecanismo, ou seja, a gente pune a gente mesmo, não seguindo as regras do acordo. O nosso sistema de crenças, o que ele faz? Ele é o livro da lei. O teu sistema de crenças, que você escreveu ao longo da sua existência como ser humano no planeta Terra, é seu livro da lei. Então, se você vai em desacordo com ele, mesmo que vá contra a sua natureza intrínseca, que é a sua essência, você vai se autopunir. Porque você está indo contra o livro que você transcreveu em você mesmo, que é chamado de o livro da lei. Existe um setor da nossa mente que se chama juiz. Ele julga tudo que a gente pensa, sente, age, ou deixa de agir, pensar e sentir. Então, todas as vezes que você infringe o livro da lei, ele vai dizer assim, você é culpado. Ele te julga. E aí, você atrai uma situação de punição. E ele diz assim, você deve se envergonhar de ter feito isso. Na análise transacional, isso é conhecido como o mecanismo do pai. O pai punitivo. O outro setor da nossa mente, que faz uma casinha, faz um bem casado, bem legal, com esse livro da lei, com esse juiz, é a vítima. É a parte que recebe esse julgamento, né? E ela carrega a culpa. Ela carrega a vergonha de não ter sido aquilo que o outro esperava ou que você esperava. É o coitadinho de mim. Né? Eu não sou bom o suficiente, eu não sou inteligente o bastante, eu não sou atraente o bastante, eu não sou digno de amor, pobre de mim. Vocês conhecem isso? Já ouviram essa vozinha conversando com vocês? Quando vocês cometem um erro? O juiz sempre concorda com a vítima. Essa é a desgraça. E a vítima aceita a sentença. Incondicionalmente. Qualquer ação, pensamento, sentimento que vá contra o livro da lei vai fazer você sentir medo. E o medo é fundamental, lembra? O maior de todos, de não sermos aceitos, de não sermos amados, de não sermos bons o suficiente. Porque o que a gente quer, mais quer, é ser amado. Não se enganem. É o desejo fundamental. Vocês entenderam como é que funciona? Como é que os seres das trevas fizeram bonitinho para a gente sentir medo e culpa e não conseguir acessar a sabedoria da fonte? Isso nos leva a criar uma imagem de perfeição, a ser atingida para tentar ser bom o suficiente de como nós deveríamos ser. Bom, se eu tenho uma imagem de perfeição dentro de mim, essa imagem não é real, porque é impossível, né? Ela não pode ser atingida. Eu já parto de uma premissa que não pode ser cumprida. Então eu nunca vou conseguir me encaixar nessa imagem. Então por aí eu já sou inadequado. Então, não sendo perfeito, a gente se rejeita, a gente não se perdoa e a gente não consegue corresponder à imagem que a gente criou dentro da nossa cabeça de perfeição, que é aquela que a gente deveria ser. E assim a gente se julga os outros segundo essa imagem de perfeição, e aí não ser aquilo que a gente acreditou que deveria ser vai trazer vergonha, vai trazer culpa e vai trazer autopunição. Fechou o círculo.
A forma como a gente julga nós mesmos é o pior juiz que já existiu. Ninguém te julga mais do que você mesmo. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês que é uma chave. Ninguém, durante toda a sua vida, fez você sofrer mais do que você mesmo. Se alguém fizer isso, você se afasta da pessoa. Se alguém fizer menos, você vai permanecer na relação. Porque ele ainda não atingiu esse ponto crítico, essa massa crítica de punir mais do que você é capaz de punir você mesmo. Se ele fizer isso, você sai fora. Porque você é o seu pior juiz. Você não outorga esta batuta para ninguém. Qual é a solução? Parar de se rejeitar, aceitar que não podemos ser perfeitos e assim aceitar os outros como eles são. Aceitação incondicional de nós mesmos. Por isso que eu falei daquele exercício de falar à noite, eu me amo e me aceito incondicionalmente. Eu estou aberto para manifestar o amor incondicional. Pecado é algo que você faz e que vai contra você. Tudo que a gente pensa, acredita, sente ou fala contra você mesmo. Então, quando você falar uma coisa de você mesmo, apaga aquilo que você falou. Dá um comando para você apagar aquilo. Quando você fala uma coisa ruim de você mesmo. Ser impecável é não julgar e nem condenar a si mesmo e nem ao outro. É assumir responsabilidade. Sim. O maior pecado é a autorrejeição. Fim. Eu tinha um mestre que dizia assim para mim, se você está disposto a fazer a caridade, esteja disposto a enfrentar, a receber de volta ingratidão. Não vamos ser também tão radicais, né? Mas tem casos que realmente dá para acreditar. Senão vira uma outra crença, né? Sim, sim. Alguém levantou a mão? Você?